Bom, para nós fecharmos o assunto sobre capital de giro, o que nós vamos trabalhar? Eu vou utilizar aqui algumas coisas já repetidas para vocês, mas é só para chegar na explicação do que vem a ser o efeito tesoura, que eu comentei em sala, mas ele ficou para ser só demonstrado, né, e apresentado mais ao final da discussão sobre capital de giro, que facilitaria a compreensão de vocês. Então, a primeira coisa, né, nós já sabemos que quanto maior o meu capital de giro líquido, significa que eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante. Meu ativo circulante é maior que o meu passivo circulante. O que isso representa? Bom, representa que eu financio o meu ativo circulante com contas com origens de recursos que são de curto prazo, dado pelo passivo circulante, mas que outra parte é suprida por recursos de longo prazo, que é mais saudável para a empresa. Por isso, à medida que aumenta o capital de giro líquido, eu tenho a tendência de reduzir a insolvência da empresa, né? Reduzir o risco de a empresa ter que parar de funcionar por não conseguir saldar as suas dívidas, por não ter liquidez, por não conseguir pagar as suas contas. Então, essa é a ideia, né? Capital de giro líquido positivo representa que ativo circulante é maior que passivo circulante, ou seja, uma parcela do ativo circulante é financiada pelas fontes de longo prazo, que são o ativo não circulante e o patrimônio líquido. Aqui algumas observações, né? Cuidados na análise estática, que eu já discuti isso em alguma outra aula também. Bom, eu olho o resultado do capital de giro líquido positivo e falo que é muito bom e não necessariamente isso é verdade para aquela empresa, ou ele está negativo e eu digo que a empresa está em risco quando não está. O exemplo que eu já tinha dado para vocês, quando o capital de giro líquido pode acontecer um valor negativo e talvez isso não seja, né? Aí eu tenho que analisar o dado da empresa, mas isso pode não ser um fato ruim. Quando a empresa tem pouco estoques, ela tem um giro muito alto dos estoques, então ela mantém pouca mercadoria em estoques e ela vende praticamente tudo à vista. Então o ativo circulante dela muitas vezes vai ser pequeno em relação, às vezes, um prazo que ela consegue com o fornecedor. Então, muitas vezes, o passivo circulante dela pode ser maior. Isso vai dar o capital de giro líquido negativo, mas que não significa uma situação ruim para a empresa, porque ela vende rápido, ela fica pouco tempo com a mercadoria em estoque e recebe à vista. Aqui um outro exemplo é o contrário, né? Eu acho o valor positivo, digo que isso é muito bom quando não é. Então, aqui o exemplo, se os estoques forem de realização difícil ou demorada, a folga financeira é ilusória, período de retração nas vendas de automóveis. Então, uma concessionária que tem enfrentado aí a crise em que as pessoas não têm trocado de carros, ou então um fabricante, né, uma das montadoras de carros, que tem lá os seus pátios cheios, ela vai ter um ativo circulante muito elevado, às vezes, em relação ao seu passivo circulante. Mas não é porque ela tem ali folga financeira, é porque, na verdade, ela tem estoque parado no momento em que é difícil vender aquele estoque. Então, pode ser um caso arriscado. Então, a questão eu tenho que detalhar. Aí tem outros exemplos aí, né? O supermercado gira rápido os estoques, mas terá que pagar futuramente as exigibilidades. Enquanto isso, então, o supermercado vai e aplica o dinheiro no mercado financeiro. Então, ele não fica com o dinheiro parado em caixa e bancos, aplica o dinheiro, mas de uma forma que ele consiga resgatar no momento de pagar suas contas. Então, nesse caso, um capital de giro líquido negativo não é negativo, não é porque a empresa negativa, né? Ele não é uma situação ruim para a empresa, é porque ela fez uma aplicação financeira consciente do seu tempo de resgate. Como é que eu saio, então, dessa situação? Foi aquilo que eu falei, olha, tem o modelo Fleury, que ele traz para mim, né? Então aqui o modelo Fleury, trouxe algumas informações para vocês, que ele traz para mim a subdivisão do meu balanço patrimonial, dividindo o ativo circulante em financeiro e operacional. Então aqui nesse caso, né, originalmente esse modelo do Fleury chamava o que nós chamamos de operacional de cíclico, né, de contas ativo circulante, contas circulantes cíclicas e erráticas, que tem a ver com o financeiro, que você não tem uma definição exata do seu valor.
ao longo do tempo. E eu tenho aqui as chamadas contas não circulantes, que naquele outro modelo que eu apresentei para vocês se refere ao permanente. Então é a mesma coisa, só que a nomenclatura muda, que é originalmente como o modelo Fleury propôs. Para isso, né, eu faço essa análise, essa chamada gestão integrada do capital de giro. O que ela é? Significa relacionar o que é operacional com o que é financeiro. Então, eu tenho aqui a necessidade de capital de giro, que é me dado pela relação entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, e o saldo em tesouraria, que é dado pela relação do ativo circulante financeiro e passivo circulante financeiro. Olha a observação: má gestão no capital de giro operacional muitas vezes tem como consequência uma deterioração do saldo em tesouraria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu concedo prazos muito elevados para o meu cliente, se eu tenho um estoque que é demorado para vender, então o giro do estoque ele é longo, o que acontece? Eu tenho uma necessidade de capital de giro que se eleva ao longo do tempo. Bom, como eu vou financiar essa minha necessidade de capital de giro que se eleva ao longo do tempo? De onde vai vir esse dinheiro? Ou ele vai vir das fontes de recursos da minha empresa que são de curto prazo, ou vai vir das fontes de longo prazo. O que pode acontecer? Por que vem essa afirmação aqui? Olha, uma má gestão muitas vezes tem como consequência uma deterioração do saldo em tesouraria. É que, às vezes, a empresa não consegue financiar com recursos de longo prazo a sua necessidade de capital de giro crescente, e aí ela começa a utilizar os recursos de curto prazo. E aí esses recursos de curto prazo, ela tem aí uma dificuldade, ela tem um tempo curto, né, para honrar esse compromisso, o que pode comprometer financeiramente a empresa. Isso vai levar ao chamado efeito tesouro, que nós vamos trabalhar. Então aqui ele mostra, né, esse intervalo de tempo entre o que eu paguei o meu fornecedor e que eu ainda tenho para receber, eu tenho uma necessidade de capital de giro nesse período para sustentar o meu negócio. Essa necessidade de capital de giro, ela cresce em várias situações. Naqueles slides anteriores eu acho que eu passei para vocês. Se a empresa aumenta as vendas, se ela aumenta as vendas, significa que ela teve que aumentar estoque, então ela precisa de mais capital de giro. Bom, se ela aumentou venda e ela vende a prazo, ela precisa de conseguir sustentar essas vendas a prazo. Tem mais clientes comprando a prazo. Então, eu tenho que ter capital de giro para sustentar a minha empresa enquanto esse volume de clientes, essa quantidade de clientes não me paga. E aí, de onde vem esse dinheiro? Aí é que a gestão ela tem que ser correta. Então, esse dinheiro ele não pode vir de fontes de curto prazo. Aquela situação que nós sabemos que é cotidiana nas empresas, de descontar duplicatas, antecipar recebimento, que acontece? Deveria ser a última alternativa tomada pela empresa na gestão do seu capital de giro, né? Então, ela deveria procurar fontes de recursos que ela teria um prazo maior para pagamento do que essas fontes que são muito imediatas, mas que são, né, aí oneram a empresa passa a se comprometer com o pagamento de juros, né? Ela tem aí as despesas financeiras maiores e ela começa recorrentemente a buscar essas alternativas. Então, o ideal é que eu financie o meu capital de giro, minha necessidade de capital de giro com recursos que são mais a longo prazo. Mas de onde vem esse recurso de longo prazo? Quando a gente fala recurso de longo prazo, não é só capital de terceiros, tem o capital próprio também. Então, o ideal é que você começasse, que você crescesse com recursos próprios, né? Então, você teria mais autonomia sobre eles. No entanto, isso nem sempre é possível. Então, o ideal seria buscar fontes mais a longo prazo, exatamente para a empresa ter esse tempo para gerar resultado. Voltando aqui ao saldo em tesouraria, ou saldo disponível, como eu tinha apresentado para vocês no slide anterior, é o ativo financeiro circulante menos o passivo financeiro circulante. A maioria das empresas que operam com esse, né, saldo em tesouraria ou T, né, aí vocês vão achar SD, ST, saldo disponível, ou saldo em tesouraria, ou aparecer somente o T, né, negativo, apresenta uma estrutura financeira inadequada, revelando uma dependência excessiva de empréstimos de curto prazo, que poderá levá-las até mesmo ao estado de insolvência.
De modo geral, a insolvência aqui, para quem não conhece o conceito, ela está ligada à liquidez da empresa. Então, uma empresa que não tem liquidez, ela não tem capacidade de pagamento, não tem capacidade de pagar as suas contas, ela entra no processo chamado de insolvência. De modo geral, essas empresas enfrentam sérias dificuldades para resgatar seus empréstimos a curto prazo, quando os bancos, por qualquer motivo, se recusam a renová-los. Então, a empresa, se ela não consegue renovar essas medidas, essas opções que ela tem de curto prazo, ela se complica financeiramente. Você tem como calcular esse saldo em tesouraria, pegando o capital de giro líquido, que é a variação, né, ativo circulante menos passivo circulante, a diferença, né, na verdade, né, entre ativo circulante e passivo circulante, e dele retira o que é operacional, só sobra o que é financeiro. Então, né, óbvio que você vai chegar no saldo em tesouraria. Se o capital de giro for insuficiente para financiar a necessidade de capital de giro, o saldo em tesouraria será negativo. Então, olha, se o capital de giro for insuficiente para financiar a necessidade de capital de giro, o saldo em tesouraria será negativo. Nesse caso, o passivo errático será maior do que o ativo errático. Ele está falando aqui que o ativo financeiro, o circulante financeiro, vai ser maior, o passivo financeiro vai ser maior que o ativo financeiro. Então, isso indica que a empresa financia parte da sua necessidade de capital de giro com fundos de curto prazo. Então, é isso. Se eu calculo o saldo de tesouraria e ele dá negativo, né, ele vai indicar para mim que eu tenho um volume muito grande de origens de recursos, né, de fontes de recursos que são de curto prazo. Isso, e se ele é crescente ao longo do tempo, ele vai demonstrando que cada vez mais a empresa vai precisando buscar mais fontes de recursos de curto prazo para financiar o giro do seu negócio. Então, aí a questão do risco de insolvência. Aqui para calcular o saldo em tesouraria, né, aqui eu já tinha apresentado para vocês, quando o passivo financeiro circulante excede muito os ativos financeiros circulantes e a diferença é crescente, a firma pode entrar no chamado efeito tesoura, que é onde eu quero chegar com vocês. Só ficou faltando isso aqui agora. Bom, tem aqui o que é efeito tesoura, né? Tem a ver com a questão, né, do saldo financeiro, né, o saldo em tesouraria, mas efeito tesoura não é por causa do saldo em tesouraria, porque o formato que você tem aqui desse gráfico, ele é o formato de uma tesoura. O que esse gráfico tem aqui? Né? Recursos financeiros ao longo do tempo. Aqui eu tenho essa reta que demonstra a necessidade de capital de giro. O que é mesmo necessidade de capital de giro? Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Ele tem aqui uma empresa com uma necessidade de capital de giro crescente. O que faz uma empresa ter uma necessidade de capital de giro crescente? Bom, é só eu pensar o que são as contas que envolvem a necessidade de capital de giro, esse cálculo. Estoques, contas a receber. Então, o exemplo lá da empresa que aumenta as suas vendas, que tem que constituir mais estoques, que tem mais clientes agora, mais vendas a receber no longo prazo. Se ela tem isso crescente, se ela aumenta essas vendas de forma crescente ao longo do tempo, ela pode ter o que? Uma necessidade de capital de giro que cresce uma vez que ela dá prazo para o seu cliente. Situações em que a empresa, né, tem prazos, giro de estoque muito longo, prazo de recebimento muito longo, né, essa necessidade ela tende a se elevar ao longo do tempo. Do outro lado, eu tenho aqui, acho que dá para perceber, uma outra retinha verde, que é o capital de giro líquido. Então, é uma necessidade de capital de giro. Aqui você tem primeiro o capital de giro líquido, que é maior que a necessidade de capital de giro. Bom, o capital de giro líquido ele envolve o saldo em tesouraria. Se eu posso calcular o capital de giro, nós vimos aqui em algum momento anterior, eu posso calcular o capital de giro líquido somando a necessidade de capital de giro mais saldo em tesouraria, certo? Se eu tenho uma necessidade de capital de giro que se distancia do capital de giro líquido, isso só pode ser feito de quem? Do saldo em tesouraria. Então, se esse saldo em tesouraria ele é positivo ou é negativo. E aqui nós vimos que um saldo em tesouraria
negativo, ele pode levar esse efeito tesoura. Então eu já sei a culpa de quem desse formato aqui. É do saldo em tesouraria, porque eu tenho capital de giro líquido, que é igual à soma da necessidade de capital de giro mais saldo em tesouraria. No início aqui eu tenho então capital de giro líquido que é maior que a necessidade de capital de giro. Essa diferença aqui é decorrente do saldo em tesouraria. O que acontece ao longo do tempo é que eu tenho um momento em que a necessidade de capital de giro ela ultrapassa o meu capital de giro líquido. Por que isso acontece? Porque aqui, até eu chegar nesse ponto de interseção, eu tenho uma situação em que o saldo em tesouraria é positivo. Então, eu tenho um ativo circulante financeiro que é maior que o passivo circulante financeiro. Então, eu tenho mais dinheiro em caixa, em bancos, tenho mais disponibilidade de recursos do que contas a pagar, empréstimos, por exemplo. Lá na frente, o que acontece? Uma situação em que a empresa começa a precisar muito de recurso de curto prazo. Então, seu saldo em tesouraria se torna negativo, ou seja, o que ela tem em caixa em bancos é muito inferior ao que ela tem a pagar, ao seu passivo circulante financeiro, e isso de maneira crescente ao longo do tempo. Então, aqui o meu saldo em tesouraria negativo, ele só aumenta ao longo do tempo. Está escrito aqui, saldo negativo de tesouraria. Esse é o chamado efeito tesouro. Então, o que é o efeito tesoura? É o crescimento da necessidade de capital de giro, maior que o crescimento do capital de giro líquido, por culpa de quem? Efeito de quem? De um saldo em tesouraria que se torna negativo e crescente ao longo do tempo. Aqui uma outra forma de demonstrar. Aqui você tem, então, T positivo, saldo em tesouraria positivo. Aqui o saldo em tesouraria é negativo, que forma esse efeito tesoura. Uma situação em que a empresa, a princípio, tinha um volume de dinheiro em bancos e caixa que é superior ao que ela tinha a pagar, e de repente ela passa por uma demanda muito grande de capital de curto prazo, empréstimos de curto prazo, o que torna o seu saldo em tesouraria negativo, provocando o chamado efeito tesouro. Aqui uma outra representação aqui a necessidade de capital de giro, aqui o capital de giro líquido. Eu tenho que lembrar que o capital de giro líquido, ele é o somatório da necessidade de capital de giro, 250, mais o saldo em tesouraria, que é de 50. Então, somando os dois, eu chego aqui capital de giro líquido de 200. O que eu tenho? Uma necessidade de capital de giro que cresce ao longo do tempo. Por que isso aconteceu? Bom, aí tem diversos motivos que podem levar a isso. A minha suposição aqui é que a empresa expandiu em termos de vendas, e aí ela passou a ter um volume maior de estoques, ela passou a ter mais volume de dinheiro a receber no longo prazo. Isso fez com que a sua necessidade de capital de giro crescesse ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, como que ela financiou essa necessidade de capital de giro? Olha, nós vemos um saldo em tesouraria que cresce ao longo do tempo também, mas que de maneira negativa, ou seja, significa que o meu passivo circulante financeiro, empréstimos, ele é maior do que eu tenho em disponibilidade de recursos. Então, por isso que eu tenho uma necessidade de capital de giro que cresce mais que o capital de giro líquido, o qual é influenciado pelo saldo negativo em tesouraria. Bom, mais que saber que influencia o saldo negativo em tesouraria, é saber que a empresa está se comprometendo financeiramente, ela está se comprometendo com dívidas de curto prazo. Isso gera um esforço para ela de vendas e recebimento muito maior, que pode levar ao risco de não conseguir pagar suas contas. Então, é chamado risco de insolvência, é o risco da empresa não ter liquidez suficiente para honrar todos os seus compromissos. Então, aqui o gráfico mostrando a evolução, uma necessidade de capital de giro em azul que cresce de maneira maior que o capital de giro líquido. À medida que as necessidades de giro são financiadas por dívidas de curto prazo, há um aumento na diferença entre necessidade de capital de giro e capital de giro líquido ou capital circulante líquido. Aí tem as várias formas de se dizer em relação à mesma conta. As principais fontes de distúrbio na situação financeira da empresa e que podem ocasionar o desenvolvimento do efeito tesouro, então pode ser decorrentes do fato da suposição que eu usei aqui, que é o crescimento muito elevado das vendas,
aumenta muito a necessidade de capital de giro, porque a empresa tem que constituir mais estoques, tem que manter um volume maior de vendas a prazo, enquanto ela continua operando e precisando de dinheiro para o seu dia a dia, né? Provoca o efeito tesouro quando esse aumento excede largamente o lucro retido. A melhor saída é o resultado gerado pela empresa financiar o crescimento da necessidade de capital de giro. Então, o que ele está falando aqui, assim, o ideal seria que a empresa, quando pensa em crescer, né, ela se planejasse para isso. Então, que ela tivesse gerado resultados suficientes que conseguissem promover o seu crescimento, que ela conseguisse reter lucro para patrocinar o seu crescimento. Crescimento expressivo do ciclo financeiro. Então, a empresa, toda vez que ela demora demais para vender seu estoque, depois que ela vende, ela tem um prazo médio de recebimento do seu cliente. Quanto maior, né, maior forem esses prazos, e o prazo com o fornecedor, né, então, de um lado, quanto maior o prazo que a empresa, o tempo que a empresa tem para vender seu estoque, o tempo que ela tem para receber do seu cliente, maior a necessidade de capital de giro dela. Quanto menor o prazo com o fornecedor, maior a necessidade de capital de giro. Então, o ciclo financeiro, que é a diferença do tempo entre o que ela paga, o que ela consegue com o seu fornecedor e o tempo que ela concede para o seu cliente, né, vai provocar alterações na necessidade de capital de giro. Então, a empresa muitas vezes tem como saída, como alternativa, mudar esses prazos. Então, se a empresa vê que quando ela apura lá o seu fluxo de caixa, né, ela chega em saldos negativos e ela vai demandando cada vez mais de capital de giro, ela tem que tentar muitas vezes mudar esses prazos. Se é uma empresa que gera baixo lucro, né, então ela consegue reter pouco em termos de resultado, então ela tem pouco de capital próprio para financiar o negócio. Então o aumento aqui, né, também de baixa geração de lucros, o aumento dos custos operacionais e o aumento das despesas financeiras podem reduzir as margens da empresa, ocasionando um pequeno crescimento ou mesmo redução do capital circulante líquido, que passa a evoluir de forma incompatível com o comportamento da necessidade de capital de giro, abrindo espaço que será ocupado pelo efeito tesouro, ou seja, pelo comprometimento com dívidas de curto prazo. Se a empresa distribui resultado demais, retém pouco, ela fica com pouco, né, recurso para patrocinar o seu crescimento, né, ela fica com pouca disponibilidade de recurso próprio, né, e que é de longo prazo, interessante para a empresa para financiar o seu crescimento. Então, isso, se ela distribui resultado demais, ela não se previne para o que vem no futuro. Se a empresa enfrenta crises do mercado, se ela reduz as vendas, logicamente ela compromete a sua capacidade de honrar seus compromissos. A diminuição das vendas, ela pode aumentar a necessidade de capital de giro, porque a empresa pode ficar com o estoque parado. Se a empresa está com o estoque parado, ela tem lá uma necessidade de capital de giro muito elevada e uma geração baixa de resultado. Investimentos que a empresa faz que são de longo prazo para dar retorno, né, e que não são financiados com recursos de longo prazo. Então, aqui é aquela situação que não é favorável para a empresa, em que ela compra algo que é de longo prazo, um imobilizado, uma máquina, um veículo, com recurso que é de curto prazo. Então, logicamente, ela vai se comprometer financeiramente. Então, aqui coloca, né, provoca o aumento das aplicações no ativo permanente de longo prazo e, por consequência, a redução do que ela tem de capital, uma redução ou estabilização, né, do capital de giro líquido, caso não estejam disponíveis outras fontes de longo prazo. Nessa situação, o capital de giro líquido sofre efeito redutor devido aos novos investimentos, mas ele não se beneficia no curto prazo. Né? Então, pensando que o giro dos negócios é para amanhã, hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, a empresa que faz investimento com retorno a longo prazo e que não financiados por recursos de longo prazo, logicamente, ela vai comprometer o seu capital de giro, né? E aí ela tem compromissos elevados, ela tem contas altas a pagar no curto prazo, mas que não estão provocando um maior resultado, que não estão provocando mais receitas e mais lucros por consequência. Então,
Isso, logicamente, pode levar com que a empresa tenha que se comprometer mais financeiramente com dívidas de curto prazo. A inflação também, que tem uma influência sobre todos os preços, então automaticamente também influencia a necessidade de capital de giro. Lá no final do capítulo, vocês têm lá o chamado overtrading ou superexpansão das vendas. Que aqui é a tradução. O que isso significa? A empresa, nesse caso, ela cresceu e não tem capital de giro suficiente para patrocinar o crescimento. Então, as operações da empresa estão além da sua capacidade de financiá-la, levando ao capital de giro líquido negativo. Nessa situação, ela não possui capital de giro suficiente para financiar suas atividades de curto prazo, de forma que o endividamento passa a ser o caminho para financiamento de estoques e das contas a receber, que geralmente ela vai ter como saída aqui contas, recursos de curto prazo. Então, o que é dito é que esse overtrade ele antecede a falência, essa super expansão das vendas, sem planejamento da empresa. Isso eu já comentei com vocês outras vezes, tem lá naqueles dados do Sebrae, que é as empresas que fecham suas portas muito cedo, falta de planejamento, falta de compreender a importância desse capital de giro que nós estamos discutindo aqui, e que para crescer, toda vez que eu penso em crescer, eu tenho que pensar qual o recurso que vai patrocinar esse crescimento. Então, para a minha empresa expandir vendas, eu tenho que pensar que expansão de vendas envolve expansão de estoques, envolve mais contas a receber, e isso faz com que eu tenha uma demanda maior de capital de giro. Então, o efeito tesouro ele pode ser o resultado de decisões empresariais que levam a empresa a operar um volume de negócios sem dispor de fontes e recursos suficientes para financiar o seu ciclo financeiro. Essa situação também pode ser denominada de overtrading. Permanente, aqui as características do financiamento do capital de giro. Você pode como você financia o capital de giro. O que é o capital de giro? O ativo circulante. Como é que eu financio o circulante? Bom, eu posso utilizar recursos de curto prazo, ativo circulante, ou eu posso utilizar recursos que são mais a longo prazo. O capital de giro também ele tem características permanentes e características sazonais. Quando que você tem uma necessidade de capital de giro é sazonal? Quando a empresa ela não tem uma venda fixa ao longo do ano, E tem empresas que, a maior parte das empresas, ela tem vendas que são sazonais, Então, ela tem períodos de maior venda, períodos de menor venda. Então, pensar uma loja de brinquedos, como ela funciona, eu acho que tem até um exemplo desse aqui na frente, uma loja de brinquedos. Como é que a loja de brinquedos, ela trabalha quando está nas datas, por exemplo, como Dia das Crianças e Natal? Ela tem que ter um estoque renovado, ela tem que ter as novidades do mercado, ela tem que ter um volume grande de brinquedos. Bom, mas esses brinquedos estão lá para serem vendidos. Como que o dono daquele negócio financiou aquele aumento no seu estoque? Isso é uma venda sazonal. Naquele período, período Dia das Crianças, é um período em que se vende mais brinquedo, é um período que eu tenho uma demanda maior de capital de giro para financiar esse volume maior de estoques. Então, aqui tem a informação da sazonalidade, O que é sazonalidade? Quanto maior for o giro, rotação do capital circulante, maior retorno proporcionado pelo investimento. Qual o investimento necessário no giro dos negócios? Para responder, é preciso avaliar o comportamento dos seus elementos, assim como a repercussão da estrutura de financiamento sobre o equilíbrio financeiro. A sazonalidade pode provocar expansão ou contração no ativo circulante. Então, se períodos de maior venda, eu tenho um aumento, uma expansão no ativo circulante. Períodos que eu tenho que compor mais estoques, eu tenho expansão. Períodos que eu vendo mais, eu tenho mais clientes, mais contas a receber. Períodos de queda, eu tenho a influência, por exemplo, pode ter uma queda nas contas a receber, aí depende como é que vai estar meu estoque, mas essa sazonalidade ela vai influenciar. Por exemplo, aqui, elevação dos estoques de produtos agrícolas na safra. Então, é um período que eu tenho que ter bastante produtos estocados para vender no momento da safra. Chocolates na Páscoa. Então, é composto um estoque maior de chocolates para a Páscoa. Isso faz com que o meu ativo circulante aumente. E os brinquedos, que foi o exemplo que eu já trabalhei anteriormente. Eu tenho aqui, então,
um gráfico que me mostra uma estrutura, né? Como que eu financio, então, como que eu financio esse capital, né? Essa minha necessidade de capital. Eu tenho aqui a estrutura de um gráfico, o valor monetário e o tempo, uma estrutura que é considerada de risco mínimo. Por que ela é de risco mínimo? Eu tenho aqui as contas, então, do meu ativo. O ativo permanente, pelo modelo Fleury, eu classifico como permanente o ativo não circulante. Eu tenho aqui o ativo circulante permanente, que é a questão, qual que é o ativo que nós falamos que ele tem uma característica que é contínua na empresa, que demanda continuamente recursos. É o ativo circulante operacional. O que eu tenho nessa situação? Um mundo em que, né, não condiz com a realidade. Por quê? Tanto minha aplicação de recurso permanente, no ativo permanente, quanto a minha aplicação no ativo circulante operacional, seja na sua parcela fixa, seja na sua parcela variável, isso aqui é a sazonalidade. Aqui eu tenho um volume maior de capital no meu ativo circulante, aqui cai, então aqui vamos supor que eu aumentei meu estoque e minhas contas a receber. Aqui eu recebi as minhas contas e vendi meu estoque. Aqui eu tenho o período, vamos pensar na na loja de brinquedos, né? Aqui é a espera do Dia das Crianças e aqui é a espera do Natal. Nesse caso aqui, toda essa aplicação de recursos no meu ativo é financiada por recursos de longo prazo, é a estrutura de risco mínimo, de insolvência. Então aqui a empresa ela tem tempo suficiente para gerar resultado e pagar suas contas. Logicamente que não necessariamente isso aqui vai ser o mais inteligente. Por quê? Porque dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, quando você tem muito recurso parado, você poderia aplicar esses recursos e gerar mais resultado para a empresa. No entanto, em termos de risco, seria o menos arriscado. Então, a gente tem a relação risco-retorno, né? Menor risco, o retorno também aqui, você tem uma situação em que o recurso está parado e ele poderia ter sido aplicado. Menor risco, menor retorno. Uma outra situação chamada de agressiva, as exigências sazonais são financiadas pelo passivo circulante e as exigências permanentes pelas fontes de longo prazo, que é o passivo não circulante mais patrimônio líquido. Então eu tenho aqui o ativo permanente da minha empresa, o imobilizado, ele é todo financiado, mas os investimentos com recursos de longo prazo. O ativo circulante, ele no que é considerado permanente, a sua demanda de recursos permanente, ele é financiado com recursos de curto prazo. Então, curto prazo financiando curto prazo. Isso aqui é uma estrutura de maior risco. Por quê? Pelaquela questão do tempo. O ideal é que você tivesse um pouco de recurso de longo prazo financiando o ativo circulante permanente. Lembra lá da necessidade total de financiamento permanente? O que é aquela necessidade total de financiamento permanente? É o somatório do ativo permanente mais o que? Mais o que você tinha de necessidade de capital de giro, né, que é um recurso que você demanda constantemente dentro da empresa. Então, o ideal é que aquela necessidade total de financiamento permanente fosse financiada com recursos de longo prazo. E aqui o que nós temos são os recursos de curto prazo participando desse ativo circulante classificado como permanente, que é o operacional. Então, eu tenho aqui, olha, a parte que vem decorrente da sazonalidade. Então, aqui o ativo circulante ele aumentou pela minha suposição de que aqui vem o período do Dia das Crianças e eu tenho que compor um volume de estoques maior. Ele foi financiado por empréstimos de curto prazo, então é a situação mais arriscada. E aqui é a situação do Natal, em que eu fiz uma recomposição do meu estoque e eu tenho um ativo circulante elevado em função de vendas ainda a realizar, de um estoque alto. E isso tudo patrocinado com recursos de curto prazo. Aqui, logicamente, se a empresa se conhece, se ela sabe o giro do seu estoque, então vamos supor, uma empresa que consegue girar rapidamente o seu estoque, ela converte esse ativo circulante aqui, que ainda está em estoques, rapidamente.
em dinheiro e consegue pagar esses empréstimos aqui que ela tomou, que são de curto prazo. Então, como é que é o giro do estoque da sua empresa? É isso que você precisa saber. Porque se você conhece, se você sabe que é um giro rápido, não precisa deixar muito dinheiro parado, né? A história, dinheiro parado, dinheiro perdido. Você pode aplicar esse dinheiro e obter rendimento desse dinheiro. Agora, uma empresa que tem um giro de estoque que ele é mais demorado, logicamente, ela pode não ter, pensando que após vender ela ainda tem o prazo de recebimento, ela pode não ter, gerar esse recurso em tempo hábil para cumprir a sua obrigação e pagar esse empréstimo que é de curto prazo. Então, é preciso conhecer qual que é a realidade da empresa, quais são os prazos que se trabalha nessa empresa, qual que é o tempo médio de venda das mercadorias, para que eu consiga saber se eu preciso deixar mais recurso disponível para o giro dos negócios ou menos, se o próprio processo operacional da empresa, que é o processo de vendas, né, e recebimento, se esse próprio processo ele gera recurso suficiente para honrar os compromissos. Então, a estrutura aqui é de maior risco, mas se a empresa se conhece, sabe o giro do estoque, ela aplica esse dinheiro e aí ela vai ter maior retorno. Então, o maior risco aqui, bem gerenciado, vai se traduzir em maior retorno.